aula de Sociologia, professora Aline. Hoje vamos estudar como a sociedade evoluiu. Essa é uma linha bem evolucionista, né, mas didática para o entendimento de como a gente chegou até aqui. A nossa sociedade, ela não surgiu no nada, ela teve passos e que ela foi andando e foi se transformando ao longo da história. E para a gente compreendê-la atualmente, a gente tem que estudá-la como ela era anteriormente. Então, bem antigamente, bem lá na pré-história, né, os homens viviam em grupos, pequenos grupos, não eram grandes. Eles eram nômades. O que eram ser nômades? Eles viviam viajando, não eram fixos em algum lugar, e nessas viagens eram sempre em busca de comida, ou seja, de peixes, de caça, caçavam animais e coleta, utilizavam muito a coleta. Normalmente faziam pinturas rupestres, né, como a gente está vendo lá no fundo aqui, né, que a gente vê aqui no fundo as pinturas rupestres, no qual assim eles mostraram, né, há muito tempo atrás que eles viviam, né, tinham hábitos de ficar em conjunto e de contar histórias na beira da fogueira para as pessoas. Eram assim que eram transmitidos os valores desses grupos, dessa sociedade. Podemos dizer que assim se torna, contando da história, né, assim dizer, era passado os valores daquelas famílias, daquelas práticas, então toda que era social era passado oralmente. Digamos que para o Neolítico, para os reinos assim, que surgiram em algumas sociedades, principalmente no norte da Europa, isso também foi um dos princípios para surgirem os clãs, né? Então, seja grupos, né, de pessoas, né, de uma família, de uma linhagem de família, né? Quando o homem se estabeleceu em algum lugar, que começou o plantio, que começou a plantar, que começou a agricultura, por exemplo, no Egito, né, que se estabeleceram em volta do Rio Nilo, que era uma terra, um solo fértil para plantar, começou a surgir as grandes civilizações, os grandes impérios, com os reis e escravos, né? Ou seja, a sociedade ela tinha duas distinções, eram os reis e escravos. Tinha uma classe que era perto de comerciantes, assim, perto dos reis, mas nessas duas era majoritariamente ou tu era escravo ou tu era um rei, né, que dava dos tributos. Por exemplo, podemos dizer os egípcios, os maias, os incas, né, os babilônios, Mesopotâmia, toda aquela região assim do Oriente Médio, como a gente diz, né, era dominados por esses grandes impérios, né. Também nesses grandes impérios, nesse período, surgiram a Grécia e a Roma, né, principalmente o Esparta, né, como em Atenas, e Roma, que depois acabou. Depois, junto com Macedônios, a Roma dominou todo o mundo, né? Dominou toda a Europa, todo mundo daquela época, né? Que seria a Europa, né? E o Oriente Médio. Nesse mesmo período tinha os vikings, tá, pessoal? Mais ou menos nesse mesmo período, mas eles ficavam muito mais no norte da Europa, não tanto contato com os outros. Né? Posteriormente, na verdade, os vikings vêm um pouco depois, né? Na verdade, os vikings veio mais ou menos um pouquinho nesse período entre a formação assim da Idade Média, basicamente, assim, os períodos históricos que vê. Na Idade Média, o pessoal sabe aqueles filmes de cavaleiros, né, senhores, né, senhor feudal, aquele que ficava na terra, aquele que era o cavaleiro, os nobres, aqueles vestidos, aquelas festas, começou nesse mais ou menos, era um espaço totalmente rural, predominante rural, né, de reinados e servos, né? Tu tinha a tua parte da terra, mas tu tinha que trabalhar na terra do senhor feudal. Era uma época, pessoal, totalmente escura, das trevas, digamos assim, né? Não tinha muita questão de, eu era muito focado na religiosidade, né? A Igreja Católica era muito presente, as pessoas eram analfabetas, não iam na escola. Quem ia muito na escola era só um pequeno grupo, né?
tipo a elite, o grupo do rei, basicamente o rei, né, para poder reinar, e o alto clero, né, os altos sacerdotes, aqueles que iam se tornar bispos, papas e realmente nisso, né. O resto, os monges, os freis e o resto da população não tinha acesso a ler, né. Tanto que a Bíblia era uma coisa muito mais toda escrita em latim. E com a revolução de Martim Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão comum, para as pessoas poderem ler a Bíblia, né, nessa questão. No finalzinho da Idade Média, começa o renascimento, né, que é cultural, né, começa a se expandir a ciência, começa toda a iluminação. E nesse período, tá, pessoal, começa as grandes navegações, começa a ver outros povos diferentes, né? E nesse mesmo período, com essa riqueza que estava vindo dos outros povos da América, da Índia, de todos esses povos, dá dinheiro suficiente para surgir que a gente chama da Idade Moderna, tá? A Idade Moderna, ela é a idade dos grandes centros, das grandes indústrias, aquelas indústrias enormes, as populações vivendo assim confinadas, muitas vezes era 14 pessoas num cubículo pequeno, empoleirados, né? Assim, com condições péssimas de saúde, péssimas de higiene, era basicamente horrível essas condições. As pessoas tinham muitas doenças, né, de saneamento básico e coisa assim, a peste se espalhou bastante nesse período, porque era carvão, as pessoas trabalhavam mais de 18 horas, muitas indústrias, e o trabalho assalariado surgiu daí. Enquanto, na verdade, do servo tu vivia na subsistência, né, daquela terra do servo, nas cidades tu tem que vender a tua mão de obra, tu tem que vender o teu serviço para tu receber um salário, né, para poder sobreviver. E aí começa a surgir as cidades modernas, tá? Não é as nossas cidades ainda que a gente conhece, é uma cidade industrial, né, das primeiras indústrias. A partir, pessoal, vem a idade contemporânea que a gente chama, que a história chama. A história chama de Idade Moderna, aquele período da primeira Revolução Industrial, e a partir da terceira Revolução Industrial, né, vem a Idade Contemporânea. Não vou me aprofundar muito nesse conteúdo, que é o nosso mundo, o mundo globalizado, o mundo em rede, o mundo da internet, o mundo, né, do Instagram, do YouTube, do WhatsApp, do Facebook, né, cada um interligado. Uma coisa, por exemplo, que ocorre no Japão, a gente já sabe no Brasil, o que está ocorrendo de desenho, de anime, de cultura japonesa, a gente já está sabendo, cultura norte-americana também, o que ocorre um terremoto em algum lugar, a gente fica sabendo, acidentes, né? São grandes metrópoles, né? São iluminadas, as pessoas vivem bem, né? As condições de vida, teoricamente, nessas cidades são bem melhores do que antigamente. O trabalho continua assalariado, tá, pessoal? A gente continua trabalhando para ganhar dinheiro, né? É uma questão bem simples. Então, assim, é o nosso mundo que a gente conhece, tá? A idade contemporânea é o mundo que a gente vive, que nossos avós viveram, esse mundo tecnológico, e cada vez mais evolui, cada vez mais rápido, a tecnologia está cada vez mais aí, né? Ou seja, vocês já nasceram numa geração tecnológica, numa geração de computador, numa geração de celulares super avançados, né? Então é esse ambiente. E nisso fica uma questão para a gente refletir. Como vai ser o futuro, né? Como vai ser essa realidade? Vai ter uma inteligência artificial, robôs que vai coordenar tudo, vão ter carros voadores, a gente vai ficar assim trabalhando nesses hologramas, ou vai ter computadores, inteligências artificiais que vão trabalhar pela gente. Então, isso que pensa, né? Então, isso cada vez mais a gente está evoluindo, porque o homem ele é inteligente, né? A natureza do homem é questionar, a natureza do homem é pensar, é sempre procurar novas maneiras de a gente melhorar a nossa sociedade e relacionar a respeito disso, em facilitar a nossa vida. Então, é por isso que eu termino, né, essa videozinho aula discutindo essas questões de sociedade. Espero que vocês tenham entendido e curte aí a minha página. Beijos!